A pandemia foi desafiante para a gente. Foi Tá? para todo mundo, né? Mas a Mas, escola em si deve ter sido um não. E negócio. você imagine curso pré-vestibular. É, Vamos lá. Dentro da pandemia para a educação foi o seguinte, eu posso dividir para ti da seguinte maneira. Eu tenho uma frase, né? Tem um amigo que ele tem esse ramo de bares, restaurantes, né? Ele trabalha com ixi, isso. aí, Não, aí eu encontrei um dia, né? A gente ia para São Paulo, né? E eu sentei do lado dele. Eu disse, como é que você está? Ele disse, rapaz, é o seguinte, no meu segmento só existem duas pessoas. Ou os que estão devendo ou que estão mentindo. Você quer que eu seja qual dos dois? Eu gostei da frase porque cabe exatamente para quem tem curso pré-vestibular. O que acontece, né? Foi assim. Na pandemia, né, eu posso dizer para você que foi um momento dos mais difíceis que a gente passou, tá? Talvez eu acho que o mais difícil, comparado talvez ao início do processo, que também a gente apanhou muito, sem entender nada, né? Porque é uma outra coisa, né? Se você empreender, gente, né? Como eu gostei muito quando a gente teve a nossa conversa aqui sobre o Dei Valor, que a gente quer inspirar, né? E eu vou dizer uma coisa muito tranquilo. Se você quer empreender, a primeira coisa que você tem que ter é método. uhum. Não é eu recebi um aluno na minha sala, bem interessante, né? E aí ele me perguntou o seguinte, ele disse, professor, eu tenho muita vontade de colocar um negócio. O que é que eu faço? Eu digo, estude. Estude. Primeira coisa, Importante. estude. Leia. Leia muito, porque é muito. A gente escuta muito falar, né, de case de sucesso que começou lá embaixo. Cara, te digo uma coisa, né? O Vasco tem um comparativo que eu acho massa, né? Ele olha e diz: olha os teus cabelos e olha os meus, né? É muito doloroso. É muito doloroso. Por que é muito doloroso? Porque a gente tem um vínculo muito forte com a empresa, né? A gente estava conversando aqui, que talvez seja algo muito parecido com o filho, né? Ter empresa é muito parecido com o filho, certo? Então, quando a gente entrou na pandemia, existiam dois segmentos que eram dispensáveis. Era a educação infantil e era o pré-vestibular. Então foram os dois que foram. A educação infantil, você pode conversar com qualquer dono de escola infantil para perguntar quantos alunos sobraram. É, foi uma rasteira grande. Porque entenda, É. teoricamente, né, isso, a família não entende que a educação infantil não é botar o menino para brincar, né? Não adianta. Você acha que leva para a escola? Não, não é. Ali tem muita coisa envolvida. Mas na família, não. Para que eu vou pagar para a tia ficar fazendo a coisa online? Tira o menino. No pré-vestibular, teve esse. Mas o infantil eu acho que nem conseguia, né, cara? Qual é a concentração de uma criança de Aí 5 pronto. anos, 4 anos, Aí onde vai ficar num computador, num tablet, sei lá, eu acho que faltou as escolas se reinventarem, as escolas infantis. A pandemia foi aquela história. Ou você se reinventa, a gente se reinventou, certo? O que você possa imaginar do que, por exemplo, coisas que a gente fez na pandemia. Primeira coisa que eu fiz na pandemia, eu não parei. Todo mundo no Ceará parou. Eu não parei. O Vasco mesmo foi um cara que disse: Tu é doido. Eu botei aula, mandei os professores gravar a aula para dar no outro dia. E no outro dia eu estava transmitindo aula gravada. Só que eu percebi que o aluno não estava assistindo. Eu digo, vai ser ao vivo segunda-feira. Como fazer ao vivo na segunda-feira? Mas isso nós fechamos o na, lockdown foi na quinta, né, na eu acho. quinta. Eu digo, vai Ah, ser ao vivo. Não me interessa, arruma câmera, arruma. Rapaz, eu loquei câmera, eu loquei, botei ao vivo e a gente fez. Isso segurou muito nosso aluno. Segundo passo nosso, material. Mandei entregar na casa do aluno. 63 cidades, a gente rodando. Cidade que a gente não conseguia entrar, a gente entrava, certo? Para deixar a apostila na casa do aluno. Você não tem noção para o aluno quando ele recebeu a apostila em casa. mandou Ele pelos Correios? mandei funcionário levar. Sério? 4 carros, coloquei 4 carros, botei o funcionário, mandei deixar na porta. Pegou os endereços do tudinho, Tudo sítio, dividiu as zona cidades? rural, tá certo? Perdido. Rapaz, tinha aluno que nem sabia onde era. Rapaz. Na época era 52 cidades. 52 cidades recebia na porta. Todos os cuidados. Mas para o aluno, Em vários estados, né? em vários estados, foi uma emoção tão grande. Terceiro ponto, tá certo? Nunca me furtei de acolher o aluno.
E isso daí me deu problemas. Na época eu tinha o quê? 400 cabines. E aí começaram, né? Fecha de novo, só mais 15 dias, só mais 15 dias, só mais 15 dias. No segundo ano da pandemia, lá pro mês de... Que aí foi pesado pra gente, por quê? Porque a gente deu aula no carnaval para fechar depois. Aqui foi cruel, É. certo? Então, naquele momento, né, eu tinha feito matrículas, tá? E aí eu já tinha percebido, eu digo, vai dar merda. Isso já Então, em 2021, né? 2021, eu digo, eu tinha 600 vagas, eu só matriculei 300. Eu disse, cara, isso não vai dar certo. Eu entendo um pouquinho disso, eu trabalho essa parte na faculdade. E vai ter uma onda pesada. Eu digo, eu só vou matricular 300 alunos. Quando matriculei 300 alunos, pá, fecha. Aí, um mês depois, começa a chegar os pais. Professor, dê um jeito minha filha voltar para cá. Mutilação de aluno. Os alunos se mutilando em casa. Eu disse, traga. O senhor vai receber? Eu digo, recebo. Eu tenho 300 e tantas cabines. Botar 30 alunos aqui dentro, eu boto. Foi o que aconteceu? Eu com 40 alunos dentro do curso, uma estrutura para 600, me denunciaram para o Ministério Público. Que eu estava dando aula presencial. Assassino, né? Chegaram lá, o Ministério Público chegou e disse, o senhor está dando aula presencial? Eu disse, aula presencial eu não estou dando, não. Me mostra, vamos entrar aqui. Aí disse, mas tem aluno. Eu disse, em que momento diz no decreto que a escola não pode acolher o aluno? Fechar a escola foi a opção da direção. Não foi o decreto. O decreto não disse feche as escolas. O decreto proibiu aulas presenciais para evitar aglomeração. Agora, eu receber o aluno que está com problema, eu recebo. Fomos multados. Você ter uma ideia, os meninos estavam tão doentes que teve uma vez que quando chegaram, eles apagaram a luz do prédio. Eles apagaram para não ser mandado para casa. Eu disse, pode ficar. Fomos multados, recorremos e ganhamos. Porque não existia aglomeração. No espaço para 600 tinham 40. O distanciamento, naquela época, o comércio já estava aberto. Como é que eu abro? Olha, a coisa mais absurda do mundo é a falta de ciência que existiu no período. Porque como é que eu abro o comércio e não abro a escola? Era para ter sido o contrário. Total. Mas A escola era para primeiro ter sido é tão aberta. absurdo que, por exemplo, teve carnaval nesse ano e a gente era obrigado a usar máscara no aeroporto. É um absurdo. É. Na época do carnaval, para você ir para o carnaval de Salvador, você pegava um avião e era obrigado a usar máscara no aeroporto, no avião. Quando chegasse em Salvador, você ia para o bloco, ficava todo no bloco, depois você voltava, botava a máscara para poder entrar. É porque o bloco ele era free zone. Porque ele era livre. devia ser o álcool, né? O álcool, o álcool o álcool pessoal ingerido. queimava. O álcool ingerido. É uma das coisas absurdas de Entendeu? Brasil, de briga política. Briga política, Cara, tá entendendo? É foda. Então, assim, foi muito cruel com os meninos isso, entendeu? Foi muito cruel. Então, a pandemia pra gente, a gente saiu muito sequelado da pandemia, né? E ainda teve aquele, todo mundo entrou no empréstimo, né? Maravilhoso, 1%. Mas Selic tava 2%. Nós estamos pagando hoje isso, viu?